Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No evangelho de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o perdão. Por que eu estou retornando para falar sobre o perdão novamente? Olha só, eu tenho recebido muitas mensagens de seguidores falando da dificuldade de perdoar um irmão, um amigo, até mesmo o esposo que está ali do seu lado no seu lar, né? Então, pensando nessa possibilidade de reconciliação, eu resolvi trazer uma mensagem bem interessante, tanto a mensagem do Evangelho, né, como uma mensagem sobre o perdão desse livro aqui que eu estou lendo, O Poder das Afirmações Positivas. Então, nós vamos complementar o Evangelho com essas leituras que são bem interessantes aqui para o nosso canal e para você que vai assistir mais tarde. Então, nós vamos começar o nosso Evangelho de hoje pedindo a proteção dos benfeitores espirituais, pedindo a proteção do nosso mentor, do nosso orientador, do espírito amigo, do santo da sua devoção, para que você possa assistir conosco mais um encontro do Evangelho no Lar, da minha casa para a sua. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste dia, nesta noite, no decorrer do tempo, possamos abraçar com as vibrações de amor todos aqueles que estiver ao nosso redor. Aqueles que têm mágoa, rancor, ou que de alguma maneira ainda não conseguiu perdoar o seu semelhante, aquele que está do seu lado, um familiar, um amigo, um irmão, um colega de trabalho, que seja tocado pela misericórdia de Deus após assistir esse vídeo. Que Deus nos proteja. No capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, bem no comecinho, na primeira lição do capítulo, perdoai para que Deus os perdoe. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Então, veja bem, no momento que eu perdoo uma pessoa, me sinto mais leve, me sinto bem melhor após desabafar, após conversar com aquela pessoa, mas nem sempre isso é possível. Continuando, ele diz: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Às vezes, por algum motivo, você está ali com raiva, né? Você está ali alterado, não ouve as pessoas, só quer falar da boca para fora muitas vezes, o coração está lá bem distante. Mas às vezes aquilo que você ouviu, você guardou consigo e isso está lhe fazendo mal. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, se ele próprio não perdoa a dos outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Então, por esse motivo, perdoar sem nenhuma imposição. E daqui a pouco eu vou ler uma mensagem que fala sobre todo esse processo do Evangelho, que é bem interessante para cada um de nós refletirmos após a leitura desse Evangelho. Refletindo sobre um outro item, reconciliar-se com seus adversários, que está no mesmo capítulo, Bem-aventurados que são misericordiosos, vamos ler um trecho que é bem interessante e que faz parte desse processo da permissão do perdão. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Por isso o provérbio que diz, morta a cobra, cessa o veneno, é falso quando aplicado ao homem. Por que que ele falou que morta a cobra, cessa o veneno? É falso, sim, porque no mundo dos espíritos, os irmãos, quando desencarnam com o coração cheio de ódio, de rancor, de mágoa, né? Às vezes saiu de casa em desespero, com raiva, com ódio, que foi atrás de vingança, ele desencarna e ia chegar ao mundo espiritual.
ele vai dar trabalho, porque ele vai querer continuar perturbando aquela família, e muitos são os casos de obsessão que temos acompanhado ao longo do tempo aqui na Terra, tá? Isso acontece muito e em muitas famílias. Continuando, ele diz: o espírito mal aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao corpo e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Então, veja bem, vingança, o ódio, as antipatias, as dificuldades encontradas, né, até mesmo no seio familiar, tudo isso a gente traz de outras caminhadas. Às vezes, né, naquela pressa de reencarnar, aí a gente vai aceitando, né, aquela família que eu mesma assumi e que eu aceitei para que estivesse junto comigo aqui no meu lar. Dentre eles, vai chegar ali um dos maiores inimigos, pode ser o meu pai, a minha mãe, um irmão, né, um avô, uma avó. E às vezes, quando eu olho para aquela pessoa, eu não aguento, meu coração não abre de jeito nenhum. Esses são os reajustes que a gente passa aqui na Terra. São reajustes para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para acessar essas imperfeições que trouxemos de outras vidas, que nos acompanham. São as nossas tendências que muitas vezes nós não aceitamos quando elas despertam. Imagina que o véu do esquecimento é importante quando você está na sua casa, com seu filho, com seu esposo, e aí vai que tenha uma desarmonia ali. Imagina se você soubesse que o seu esposo foi um cara que traiu, um cara que te machucou, te maltratou numa outra existência. Dali em diante, quando você sabe disso, quando você tem o conhecimento de tudo isso que aconteceu no passado, a primeira coisa que você faz é abandoná-lo. Ou então, você não tem mais aquele amor, aquela afeição que você tinha para aquela pessoa dentro do seu lar, acaba, né? Tudo aquilo que você tinha de alegria parece que transforma em tristeza. E é preciso muitas terapias, muito atendimento fraterno. Hoje a gente precisa muito do acolhimento. O que eu tenho recebido em minhas redes sociais são pessoas que necessitam bastante de acolhimento. E por conta disso, eu estou gravando esses evangelhos agora no início do ano, falando sobre o rancor, a mágoa, o perdão, porque nós precisamos perdoar essas criaturas para sentir melhor, mais leve, para caminhar, para que esse ano seja mais leve que o ano passado, para que esse ano seja mais promissor, mais proveitoso, eu possa aproveitar mais a vida, eu possa aproveitar mais as pessoas que estão ao meu lado, entendeu? Então, tudo isso é possível. E eu trouxe aqui a leitura desse livro, O Poder das Afirmações Positivas, de Louise Hay. É um livro, né, que eu até vou deixar como sugestão para você ler, porque ele é interessante, ele fala sobre todas essas afirmações e ele vai cutucando a gente ali para poder você entender essas criaturas que estão ao seu lado. E eu tirei aqui uma leitura sobre o perdão, para complementar a leitura do Evangelho. Perdão. Você nunca estará livre da amargura enquanto continuar a ter pensamentos de rancor. Como poderá ser feliz se continuar a escolher guardar raiva ou ressentimento? A pessoa não é feliz. Você não se sente bem, você fica com o coração apertado, você não consegue, muitas vezes, ao levantar, você olha para o espelho, começa a se maquiar, arrumar o cabelo, vestir uma roupa, e depois que você está toda pronta, você olha e diz, não estou gostando da minha afeição. Por mais que eu faça uma maquiagem, por mais que eu arrume meu cabelo, eu não estou me achando bonita. Isso acontece. Continuando, ele diz, pensamentos amargos não criam alegria. Não importa o quanto você possa achar que tem razões para a mágoa, não importa o dano que os outros lhe causaram. Se você insistir em ficar preso ao passado, nunca será livre. Perdoar a si mesmo e aos outros libertará você da prisão do passado. Então, veja bem,
Nós acabamos de confraternizar com as pessoas, com os irmãos, com os amigos, agora no Natal e no Ano Novo. Imagina se nesse Natal ou no Ano Novo você reunido com toda a sua família, né? Naquele momento daquela reunião familiar para brindar a chegada do ano ou brindar o nascimento do menino Jesus, você olha para aquela criatura e lembra que no ano passado aquela pessoa lhe fez mal justamente na noite de Natal ou na noite do Réveillon. Isso não vai sair da sua cabeça, fica cristalizado na sua mente. É o que ele diz aqui, ó. Perdoar a si mesmo e aos outros libertará você da prisão do passado. Então, você não esqueceu daquilo. Aquilo está guardado dentro de você e está lhe fazendo mal. O que você deve fazer nesse momento? A minha sugestão, né, como tenho contato com tantas pessoas com tantos problemas e que a gente tem ajudado muitas pessoas por meio do acolhimento, é relevar tudo isso, procurar o meio de reajustar com aquela pessoa, de fazer as pazes para que cada um se sintam bem e cada vez melhor quando reencontrar um com o outro. Se você se sente preso a uma determinada situação, ou se suas afirmações não estão funcionando, geralmente isso significa que ainda há trabalho a ser feito em relação ao perdão. Viu aí? Eu acabei de falar sobre esse assunto. Às vezes você vai a um encontro, num café, no almoço, no jantar, pode ser até familiar ou não. Se você encontra aquela pessoa que você não gosta, imediatamente você sente alguma coisa ruim por dentro e você não quer ficar ali naquele local. Então isso significa que a ferida ainda está muito aberta, ela ainda está magoando constantemente e você ainda não tem condições de dizer: eu curei a minha ferida porque eu perdoei. Ainda não tem condições. Quando você vê, não flui de modo livre com a vida normalmente, é porque está aprisionada a um acontecimento do passado. Pode ser arrependimento, tristeza, mágoa, medo, culpa, acusação, raiva, ressentimento. Ou às vezes até desejo de vingança. Então veja bem quanta coisa ruim você guarda no seu coração e isso interfere na sua vida física, mental, espiritual, na sua vida amorosa, na sua vida no trabalho. Parece que nada flui. Então quando você percebe que chegou a hora de vomitar tudo isso e colocar para fora, você vai sentir esse alívio. Cada um desses estados de espírito resulta da ausência de perdão, da recusa em desapegar-se do que passou e viver plenamente o momento presente. Desta forma, você compromete seu futuro, pois ele só pode ser criado no agora. Viva o hoje, o agora. Abrace sua família, reveja esses conceitos, ignore esse passado sombrio para que você possa enxergar a luz e seguir adiante. Se você permanece ligado ao passado, não consegue usufruir o presente. É somente nele que os pensamentos e palavras têm poder. Se o presente está contaminado pelas mágoas antigas, você estará criando o seu futuro a partir do lixo passado. Então, eu estou presa ao passado. Aquela pessoa me fez mal, eu não vou perdoar, não vou mais na casa dele, não vou mais ligar para ele, não vou mais mandar uma mensagem. Tá? Vou ignorar totalmente, mas vai que um dia você encontra essa pessoa no supermercado, vai que um dia você é obrigada a ir a pedir ajuda dessa pessoa para levar você no hospital, num atendimento, ou até mesmo numa emergência, né? Então tudo isso a gente tem que pensar, gente, que se a gente carrega essa mágoa, esse rancor, a gente não caminha com leveza. Quando você acusa outra pessoa, abre mão do seu próprio poder, pois está deslocando a responsabilidade para o outro. As pessoas que fazem parte da sua vida podem se comportar de maneira que provoquem reações incômodas em você. No entanto, se elas passam a ocupar sua mente, é você quem as deixa permanecer lá, produzindo sofrimento e drenando sua energia. Assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos e realizações equivale a assumir as rédeas da sua vida. Esta é uma escolha que você faz a cada momento. Dominar o processo é dar à sua vida a direção que você deseja ou simplesmente reagir aos acontecimentos externos.
Veja bem, eu vou contar uma historinha aqui de uma amiga, né, que eu encontrei e que a gente se fala de vez em quando, tal. Ela não mora aqui em Brasília, né? E quando ela morava aqui, ela mudou, tá, em uma outra cidade. Ela falava: Nancy, eu trabalho, ganho meu salário, mas eu não tenho liberdade de comprar uma roupa, de entrar numa loja e comprar uma roupa. Eu só compro roupa, eu dou graças a Deus a esses grandes supermercados, né? Porque eles agora vendem roupa, sapato, vende tudo, né? Além de alimentação. Ela disse: olha, no dia da feira, eu vou pra feira, eu vou fazer a feira lá do mês. Aí eu coloco uma blusa, um sapato, uma meia, uma calcinha, um sutiã, né? Uma calça comprida, uma blusa, um vestido. Eu só compro roupa dessa maneira porque o meu esposo não aceita que eu vá em uma loja simplesmente para comprar uma roupa para mim. Então eu passei anos, né, vivendo dessa maneira. E no dia que eu falei, a partir de hoje, o meu dinheiro sou eu quem mando, as coisas mudaram. Por quê? Porque ela estava presa àquele momento do passado dela. Ela estava presa. E aí veio a pandemia. Eles mudaram daqui, foram para o interior, né? E lá no interior não tinha essa loja de departamento. Aí ela falou que foi o momento que ela se desprendeu, foi como se fosse uma libertação. Ela conhece outras lojas lá de amigos, de pessoas que tinham uma loja de roupa, de sapato. Sabe que no interior tem aquelas amizades e tudo. Ah, a loja de fulano é a loja mais famosa, é uma loja que vende muita coisa boa e tal. E ela passou aí para essas lojas a comprar, né, seus produtos necessários. Aí ela falou que a partir daquele momento ela começou a sentir gente, porque até então era como se fosse um objeto. Então, nesse momento, ela precisava tirar do dentro do coração dela muitas mágoas, muito rancor, muitas dificuldades que ela juntou lá dentro. E não estava sendo fácil, não. Então, para você que está passando por essa experiência, se apegue na fé, no Evangelho, porque o Evangelho esclarece tudo isso, assim como essa leitura que eu estou fazendo agora. Continuando a leitura, essa é uma escolha que você faz a cada momento. Então, você escolheu, né? E você aceitou aquilo que estava acontecendo. A maioria das pessoas não entende direito o que é o perdão, nem sabe que existe diferença entre perdão e aceitação. Perdoar alguém não significa justificar o seu comportamento. O ato de perdoar se dá na sua mente. Não tem absolutamente nada a ver com a outra pessoa. Verdade. Eu estou perdoando de coração aquela pessoa. Não importa se ela não me perdoar. Um dia ela vai entender que eu perdoei, que eu muitas vezes foi um equívoco da minha parte de viver com aquele comportamento inadequado, muitas vezes, com a pessoa. Mas se ela não quiser me perdoar, isso é problema da pessoa. O importante é eu estar com meu pensamento positivo, né? Com tudo isso que eu estou carregando dentro de mim mais leve, porque eu dei o primeiro passo, eu atravessei a rua, eu bati na porta da pessoa, né? Ele me atendeu, eu conversei com a pessoa, abracei, mas se o coração dele não aceitou, o meu coração aceitou e eu estou bem. O verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor. É apenas um ato de libertação da energia negativa a qual você escolheu ficar ligado. Então, aquela energia negativa, você fica puxando ali para você. Você sente uma dor de barriga, você vai comer, a comida não desce. Então, tudo isso acontece. E também o perdão não significa permitir que comportamentos e ações dos outros que causam sofrimento continuem a ocorrer. Às vezes, o perdão significa desapegar-se. Você perdoa a pessoa e a libera. Por quê? Você liberou ela do seu coração. Não importa se ela não liberou você. Importante é a sua parte, você está fazendo. Assumir uma posição de recusa à agressão alheia, a estabelecer limites saudáveis, é geralmente a atitude mais amorosa que você pode ter. Não apenas em relação a si mesmo, como também ao outro. Sejam quais forem suas razões para ter sentimentos de amargura e rancor, você pode superá-los. Você tem essa escolha. Pode escolher permanecer prisioneiro e ressentido, ou pode fazer um favor a si mesmo, perdoando o que aconteceu no passado, desapegando-se e passando a criar uma vida de alegria
e realizações. Então, nesse momento que eu perdoei, eu me sinto mais leve, mais feliz. Pedindo a bênção de Jesus, dos Espíritos amigos, todos esses irmãos estarão com você no momento que você der o primeiro passo. Essa é uma leitura que muitas pessoas às vezes perguntam: Nancy, como é que eu faço para perdoar as pessoas? A gente vê nas cartas dos irmãos, né? Nas cartas dos irmãos, quando escrevem de lá para cá, falando sobre esse assunto, pedindo perdão às pessoas porque não deu tempo, querendo abraçar, porque enquanto a pessoa não pede perdão, ele não se liberta daquela mágoa. É preciso, às vezes, muitos trabalhos numa casa espírita, muitas reuniões de desobsessão, muitos atendimentos fraternos, tanto para quem está aqui, né, para quem ficou, como para quem partiu. Nas reuniões de desobsessão é que a gente, quando você é médio, que trabalha naquele ambiente, naquele hospital de almas falidas, né? Quando você recebe na sua sintonia um espírito endurecido, que não quer perdoar a família, que não perdoa aquela pessoa que o traiu, porque do outro lado da vida ele vai perceber tudo o que aconteceu aqui na Terra. Então, nesse momento, nós vamos deixar você, né, aqui, vamos encerrar com a oração de Francisco de Assis, porque a oração de Francisco de Assis, ela serve para que você possa refletir a cada dia, a cada hora da sua vida. Oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de fazer o bem nessa vida por meio das lições do Evangelho. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Fiquem na paz do Mestre Jesus e até o nosso próximo encontro.